Agora destaque para a economia, a divulgação feita hoje pelo IBGE, o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país, teve uma variação negativa no mês de setembro, 0,04%. A taxa registrada em agosto tinha sido de 0,11% e em setembro do ano passado de 0,48%. É o menor resultado para um mês de setembro desde 1998, o governo Fernando Henrique Cardoso, quando o IPCA ficou em 0,22%, o índice também negativo. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos o professor economista da PUC do Rio de Janeiro, Luiz Roberto Cunha. Tudo bem, professor? Como vai? Obrigado mais uma vez por atender a Jovem Pan. Por favor, tudo bem. Tudo bem, professor. Professor, eu sempre ouvi falar, aliás, os economistas que nós ouvimos aqui sempre na Jovem Pan, que a deflação, por um lado, pode dar uma trégua para o bolso do consumidor, já que os preços não aumentam, mas uma deflação nunca é algo positivo porque o país está ou pode estar em recessão, não é isso? Isso mesmo. Deflação não é bom. Deflação durante um mês, outro, como está acontecendo agora, não é passa, mas deflação significa que a atividade econômica está muito fraca e que há problemas também, não é? Agora, nesse caso específico, não é, o grande ponto é a alimentação. A alimentação no domicílio veio menos 0,70, é um número muito baixo, mas só para mostrar como a alimentação no domicílio é uma coisa muito volátil, nos primeiros 3 meses do ano, desse ano, janeiro, fevereiro e março, a alimentação no domicílio acumulou 4,3%. Então, veja que, na verdade, se não fosse alimentação, nós teríamos tido uma inflação baixa, que é o que está acontecendo, mas não uma deflação. Então, essa deflação, eu diria que é um certo ponto fora da curva. Ou seja, ela não deve se repetir nos próximos meses, mas a inflação deve continuar baixa e com uma coisa muito importante. Possivelmente nós ficaremos com a inflação acumulada do IPCA nesse ano 2019 perto de 3%, ou seja, muito abaixo dos 4,25%, que é o centro da meta. O professor, é interessante que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive no Twitter, comemorou esse número. A inflação registrou queda histórica de 0,04% para o mês de setembro, é o menor resultado desde 98, como nós já falamos aqui. O senhor acha que é um ponto fora da curva? A partir de agora, o que faz o senhor acreditar que isso não vai se repetir? Olha, até mesmo a recuperação da economia, o crescimento da economia, a recuperação do emprego, a recuperação da atividade econômica. Uma parte desse resultado, a alimentação é um item que, esse foi o ponto fora da curva mais importante e pesou muito. Mas o que você tem tido de uma forma geral, por exemplo, bens duráveis, eletrodomésticos, tudo isso tiveram deflação. Ora, você está recuperando agora a demanda, você está liberando fundo de garantia, as pessoas têm uma tendência agora a poder consumir um pouco mais bens. Então, a tendência é que com a recuperação da economia, com a a redução do desemprego, você ter uma variação um pouco mais positiva desse item, por exemplo, eletrodomésticos, não é o que a gente chama ativo residência. A própria alimentação, ela tende a subir um pouquinho no final do ano. O consumo aumenta, você tem uma certa pressão em alguns itens, principalmente com as festas de Natal. Então, a ideia é que você terá uma inflação sendo muito baixa, mas Bom, professor Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro, conversando conosco aqui no nosso Jornal Jovem Pan, falando sobre esse índice divulgado pelo IBGE. A gente está tentando retomar o contato com o professor, que participa conosco por imagens. A inflação fica negativa, a chamada deflação, quando os preços caem em vez de subir, obviamente. Isso pode ser bom inicialmente para os consumidores, como o professor Cunha vinha falando, mas se persistir por muito tempo, representa um sinal de fraqueza da economia, mostrando que as pessoas não estão comprando e isso deve ser causado por desemprego e crise. E no caso, em relação ao desemprego, é o que o Brasil efetivamente vem vivendo nos últimos anos. O que se nota é que pode estar havendo uma redução dos preços por causa de uma demanda menor. Mas é bom lembrar que todo o fim de ano a economia se aquece um pouco mais. O professor também falava sobre as festas de fim de ano, as pessoas procuram mais alimentação, mais comida para fazer a ceia do fim do ano, e aí normalmente é possível haver uma demanda mais em alta e aí os preços acabam subindo. Professor Luiz Roberto Cunha, retomado o contato. Pode continuar, professor, por favor. Eu acho que o importante
é a taxa de juros, é a taxa Selic. Essa inflação muito baixa, uma inflação fechando em torno de 3% no ano de 2019, permite que o Banco Central continue reduzindo a taxa Selic, e isso é um efeito importante para acelerar a recuperação da economia. O Banco Central reduziu de 5,5% para 5%, deve reduzir agora, na reunião agora final de outubro, para 4,5%, vai fazer mais uma diminuição de 0,5 ponto na Selic, e é até possível, em princípio, ele reduziu de 5 para 5, ele pode chegar a 4,75 no final do ano, que eu acho que é um número bastante razoável para a taxa Selic e que ajudará na recuperação da economia. Professor, eu estava falando aqui, antes da gente retomar o contato, que toda a demanda de fim de ano é bem maior. E a grande discussão é se a indústria tem ociosidade, tem capacidade para dar conta de demanda que sobe nesse fim de ano. O senhor acha que o Brasil pode ter algum problema em relação a isso, ou como a capacidade ociosa é muito maior e vem sendo, pelo menos, discutida nos últimos meses, até anos, a indústria vai dar conta dessa demanda agora para o fim do ano? Sem nenhum problema. Você tem condições de atender, e você tem condições de atender, inclusive, uma recuperação mais forte, não é, da demanda, das compras, não é, no ano que vem, mesmo que a economia volte a crescer, o que todos nós esperamos, 2,5% em média no ano que vem, você tem condições de abastecimento, não há nenhum problema nisso. Ao contrário, você vai gerar mais emprego, que é o importante, e isso gera um ciclo positivo, não é, também de mais consumidores podendo comprar bens industriais, e isso é o que importa na economia nesse momento. Ô professor, o senhor que é um grande especialista em relação a esse assunto da inflação, em relação aos números também, é muito comum, não só nós mesmos que somos consumidores, mas também muita gente conversa conosco falando que vai ao supermercado e nota que a inflação é maior do que a média, do que o índice médio. Isso realmente acontece, não é, professor? Porque o que nós temos aqui no caso do IBGE é uma média que dá para a gente ter uma ideia de tudo, não é? Olha, a inflação de cada um de nós é diferente. Porque nós consumimos diferente a nossa cesta de bens, não é? O que é importante é de que, de fato, mesmo que você tenha um pouco mais de inflação pelo tipo de gasto que você faz, pelo que você consome de alimentos, não é? Você está tendo uma inflação muito mais baixa do que você teve nos anos anteriores, nos meses anteriores. Eu acho que esse é o ponto importante. Ou seja, não é? O desemprego está alto, mas a inflação está baixa. E a inflação baixa vai ajudar uma recuperação mais rápida da economia. E professor, só para a gente fechar, a gente já está em outubro, quase acabando o ano. Para o ano que vem, existe a expectativa de que as reformas ajudem a melhorar um pouco a situação econômica. O senhor acha que o ano de 2020 vai ser um ano de uma retomada já, o começo de uma retomada? E aí, claro, o índice de inflação é pressionado e acaba subindo um pouco. Olha, esse é exatamente o ponto, não é? O comércio e a indústria, para poderem investir, gerar emprego, tem que ter margem de lucro, tem que ter resultado. O que a gente vê hoje, não é, em vários locais do Brasil, é fechamento de lojas, é a indústria desempregando. Então, se você tiver uma recuperação, como a gente deve ter, passando as reformas com tudo isso, não é, você vai ter um crescimento maior, você vai ter um pouquinho de pressão, mas veja, a inflação fechar em 3% no IPCA desse ano é quase no ponto mais baixo da meta de inflação. A nossa meta é 4,25%, vai reduzir para 4% no ano que vem. Se ela chegar próximo de 4% no ano que vem, não é, com um crescimento de 2,5%, 3%, nós estamos no melhor dos mundos em relação ao Brasil do passado. Professor Luiz Roberto Cunha, especialista em inflação da PUC do Rio de Janeiro. Mais uma vez, professor, obrigado por atender a Jovem Pan e bom trabalho ao senhor. Até a próxima. Obrigado, é sempre um prazer falar com o nosso ouvinte da Jovem Pan. Nós é que agradecemos.